Bem-vindos ao episódio 9 da série Quem é o Homem? Antropologia Bíblica. Hoje vamos enfrentar um dos maiores dilemas da fé. Se o pecado nos escraviza, como podemos ser responsáveis? O tema é liberdade e responsabilidade. Pois é, essa pergunta é o ponto de partida de tudo, não é mesmo? E ela é super prática. Quantas vezes a gente já não pensou ou até falou coisas como foi mais forte do que eu, ou eu sou assim mesmo, não tem jeito. Vamos mergulhar fundo para encontrar a resposta que a Bíblia dá para isso. A premissa central é basicamente esta. A Bíblia sustenta duas verdades que, à primeira vista, parecem não combinar, mas que, na verdade, caminham juntas. O fato de estarmos escravizados ao pecado não apaga nossa culpa. E, por outro lado, a nossa responsabilidade não significa que a gente consegue se salvar por conta própria. Ok, vamos começar olhando para a primeira parte desse dilema. O chamado muito claro que a Bíblia faz para que os seres humanos assumam a responsabilidade por suas escolhas. A gente vê isso por toda a Escritura. Deus sempre se dirige às pessoas como pessoas de verdade, que tomam decisões reais e que são responsabilizadas por elas. Os textos não estão falando com robôs ou marionetes, estão falando com gente que precisa prestar contas de suas ações. Agora, a coisa fica mais profunda, porque a Bíblia apresenta uma outra verdade, que vive em tensão com essa da responsabilidade humana. E aqui está a grande tensão. De um lado, as Escrituras afirmam que as pessoas são responsáveis por seus atos. Do outro, elas declaram que essas mesmas pessoas estão escravizadas ao pecado, incapazes de se libertar sozinhas. Sabe o que isso significa? Que nós temos livre agência, ou seja, a gente age segundo os nossos desejos. Mas não temos autonomia absoluta para sermos independentes da nossa natureza ou de Deus. Então fica a pergunta, se uma pessoa está, de fato, escravizada, de onde é que vem a culpa pelo pecado? Olha, esse ponto do livro de Tiago é fundamental. A Bíblia é muito clara. A origem do mal é interna. Ela nasce da nossa própria cobiça. Deus não tenta ninguém. A responsabilidade é nossa, porque o impulso para pecar não vem de fora para dentro, mas de dentro do nosso próprio coração. A Escritura descreve esse processo interno com uma clareza impressionante. Não é uma força de fora que obriga a gente a fazer algo contra a nossa vontade. É um desejo que nasce em nós, que cresce e que, no final, se transforma em ações pecaminosas que levam à morte. Para ser bem direto, a responsabilidade existe porque as nossas ações, mesmo as pecaminosas, são expressões voluntárias de uma natureza caída. Não somos robôs forçados a fazer o mal. Somos agentes que agem de acordo com aquilo que desejamos. E é aqui que o tema fica realmente fascinante. Vamos dar uma olhada no que a gente chama de mistério da confluência, que é como a Bíblia mostra a responsabilidade humana e o plano soberano de Deus acontecendo juntos, no mesmo evento, sem que um anule o outro. Pegamos o exemplo clássico de José e seus irmãos. Eles agiram por pura maldade, inveja, ódio, foram 100% responsáveis pelo que fizeram. No entanto, o próprio José reconhece que por meio daquele ato terrível deles, Deus estava colocando em prática seu plano maior para salvar uma nação inteira. E esse padrão chega ao seu clímax no evento mais importante de toda a história, a cruz. Homens agiram com uma injustiça tremenda, cometendo o maior pecado de todos ao crucificar o Filho de Deus. E mesmo assim, o apóstolo Pedro declara que tudo aquilo aconteceu segundo o plano determinado de Deus para a redenção do mundo. A culpa humana e a soberania divina se encontram ali de forma perfeita e misteriosa. Essa tabela ilustra muito bem esse princípio da confluência. O plano perfeito e santo de Deus se desenrola através das escolhas reais, voluntárias e, sim, culpáveis dos seres humanos. Em resumo, Deus governa e o homem responde. Com tudo isso em mente, o ponto crucial é entender o que, afinal de contas, é a verdadeira liberdade segundo a Bíblia. Liberdade na Bíblia não é não ter um senhor. É trocar de senhor. Sair de debaixo de um senhor cruel, que é o pecado, para viver sob um senhor bom, que dá vida, que é Cristo. Ser livre não é fazer tudo o que se quer, mas ser liberto do pecado para finalmente desejar e fazer o que é certo. Esse versículo resume tudo de forma perfeita. Desenvolvei a vossa salvação, essa é a nossa responsabilidade, o nosso esforço. E logo em seguida, porque Deus é o que opera em vós, essa é a graça soberana de Deus, que nos dá a capacidade até mesmo de querer fazer o bem. É a responsabilidade e a graça trabalhando juntas. E na prática, o que isso significa?
Significa uma fé mais madura que evita tanto a preguiça de quem bota a culpa em tudo, quanto o orgulho de quem acha que consegue sozinho. Essa verdade nos chama a um arrependimento sincero, nos leva a uma oração de total dependência e nos move a anunciar o Evangelho com urgência, sabendo que, no final das contas, é Deus quem salva. A conclusão de tudo isso, então, não é desespero e nem orgulho. É um convite para abraçar a vida em Cristo, onde a verdadeira liberdade nos capacita a viver com responsabilidade, não como um peso esmagador, mas como um presente, um dom a ser exercido pelo poder da graça de Deus. No episódio 10, vamos concluir esta série olhando para o nosso destino final, o homem diante de Deus.